いてご褒美を賜ります。皆さんご起立ください。礼。どうぞご着席ください。¿Entiende? Ah, ¿me? 日本語と口語とありますからね、裏と表に。日本語の見える方は日本語、口語の方はこう。はい、改めて皆さんおはようございます。ようこそのお参りでございます。今日は、2015年度の当パウリスタ教船の、合同研修会ですけれど、去年の12月ですね、マリリアで行われた時に、ちょっと会議をさせていただきまして、その参加してもらった皆さんに集まっていただいて、来年はちょっと早めにしましょうとね、いうような話し合いになりました。そして、いつ頃がいいですかと言いますと、こちらパウリスタの、ごめんなさい、パカイン部の皆さんは、4月の21日がちょうどフェリアードだから、それを希望させていただきますという話になりました。それで、じゃあみんないいですかと言いましたら、みんなよろしいと言ってもらったんですけれど、残念ながら今回は、マリリア、またポンペイア、そしてオゾードクルースとパンね、ほとんど参加者がおられませんでした。オゾードクルーズは今日2名来ていただきまして、全員来られなかったというわけじゃないんですけれど、ちょっとですね、参加の人数がすごく減りまして、残念だなと思いますけれど、今日集まっていただいた皆さんと一緒に一日の研修会を大切にさせていただきたいと思います。はい、bom dia a todos. A gente fez, né, o seminário do ano passado, no mês de dezembro, lá em Marília, né? E naquela ocasião nós conversamos com os representantes que estiveram participando, qual seria a melhor data, né, para a realização desse seminário no seguinte ano, quer dizer, esse ano agora, né? Aí o pessoal de Pacaembu, que iria sediar então o congresso, congresso não, seminário, disseram que estavam pensando para realizar dia 21, né, de abril, que é no caso hoje, um feriado, seria melhor para todos, né? Aí eu perguntei se todas as cidades concordavam, né? Aí disseram que sim. No entanto, infelizmente hoje nós tivemos, né, muitas cidades, quase metade, né, de todas as cidades que nós temos aqui na região, que não estiveram participando, né? É lamentável que aconteceu esse fato, mas é uma realidade. No entanto, eu gostaria de agradecer, dentro dessa situação, quem está aqui hoje, presente, participando. Bom, esperamos que esse seminário de hoje seja bastante proveitoso, pelo menos para nós que estamos aqui participando, né? 皆さんのお手元にですね、私今日講義をさせていただく内容を少しまとめて、日本語とポルトゲーズで書かせていただきましたけれど、私は本日はこの宗名と言いますけどね、我々浄土真宗という見教え、そして宗派ですけれど、このことについて少しお話をさせていただくことになりました。
皆さんのみんなお手元に届きましたか？todo mundo já recebeu? Foi aqui eu escrevi em japonês e em português, né? A respeito do tema que eu vou abordar, né, nesse seminário de hoje, é sobre Shume, né, que significa nome do ensinamento, né? Mas ao mesmo tempo, claro, para a nossa escola budista Jodo Shinshu, esse nome que é Jodo Shinshu, atualmente já é o nome de uma tradição budista, uma escola budista, né? Mas depois vocês podem ler com mais tranquilidade, fica muito bem claro, né, que Shinran Shonin, ele que nós consideramos como sendo o fundador da nossa escola Jodo Shinshu, ele nunca disse que ele estava fundando essa escola budista, né? Para Shinran Shonin, essa palavra Jodo Shinshu não era uma escola, né? Não era uma tradição budista, e sim simplesmente o ensinamento que o seu mestre Honen estava ali transmitindo, que significa o quê? O verdadeiro, único, autêntico ensinamento, caminho para nascer na terra pura, que é o mundo da iluminação do Buda, né? Então isso que era Jodo Shinshu para Shinran Shonin, né? 皆さんね、こちらのお手元に今渡しましたこの、レジュメにありますようにですね、浄土真宗というのは、私たちは今ね、皆さんもご承知の通り、京都の、西本願寺という、ね、本山がございます。ブラジルでは、サンパウロの別院というのがね、この南米の中心となるお寺になっています。そしてこちら高円宮はこのお寺が浄土真宗本願寺派のお寺でございますね。ですからこの本願寺派というまた浄土真宗という一つの宗派ですねの名前というのがこの浄土真宗ということって皆さんは知っておられますけれど、我々が、ね、この親鸞上人を五戒三、つまりこの浄土真宗という、ね、宗教宗派を作られて開かれてね方として仰ぎますね。また、そして敬わさせていただきますけれど、親鸞上人ご本人ご自身は決して自分がこの宗派を立てた開いたと言っておられません、ね、これは皆さんもね、毎朝昇進下とかお勤めされると思いますね。その中にこういう言葉が出てくるんですね。その法然上人が浄土真宗を開かれたというような言い方をされているんですね。皆さんのこのね、お手元に渡しましたところにですね、浄土真宗のことにごめんなさい、昇進言のところにね、本師元空妙仏教蓮民全幕本部に真宗教章後編宗戦略本願部悪世という言葉が出てくるんですね。が浄土真宗とは言っておられませんけど、これ真宗という言葉を出しておられるんですね。そこにですね、この我々この浄土真宗というのがこの一つの宗派の名前ということでなくて、これは私が必ずお浄土に生まれることのできる本当の真実の道であるという意味を親鸞上人は受け止めておられるわけなんですね。だからこれはその意訳となる信心の歌というのがその括弧の中に書かれてますけどね、元空上人知恵優れ愚かなる者哀れみて浄土真宗起こしては本願念仏広めます。これがその先ほど読ませていただきました漢文の意訳ということになるわけなんですね。でそのように親鸞上人は私が浄土真宗を開きましたとは言われてないんです。法然上人がこの私が必ずお浄土に生まれる真実の道を教えてくださいましたとこう言われたんですね。それが浄土真宗ですよと言われたんですね。Então, para o Shinran Shonin, a palavra, né, Jodo Shinshu, não é o nome de uma escola assim como nós temos hoje, né? E sim, é o ensinamento verdadeiro, autêntico que seu mestre Honen lhe transmitiu para que ele pudesse nascer na terra pura, que é o mundo da iluminação do Buda. Então, dentro dos versos do Shoshinge, a gente encontra, né? Por exemplo, nessa parte fala assim: o mestre fundador Genku, que é Honen, né? Honen Shonin, possuía um profundo conhecimento do budismo, compadecendo-se de todos, das pessoas comuns,
quer fossem boas, quer fossem más, instaurando o verdadeiro ensinamento do budismo da Terra Pura no Japão. Ele divulgou o voto original escolhido por Amida neste mundo repleto de maldades, né? Então isso que é a parte, né, que é a tradução do Shoshinge que a gente lê diariamente, né? Então essa palavra Jodo Shinshu significa essa frase, né, esse termo que eu escrevi aqui em negrito, verdadeiro ensinamento do budismo da Terra Pura, né? É isso que significa Jodo Shinshu, né? Então, uma coisa muito importante que a gente ficasse claro, né, para todos nós, é que, apesar de a gente ter hoje o Jodo Shinshu como essa escola budista, na verdade, para o fundador Shinran Shonin, não era uma escola, e sim o ensinamento que ele recebeu, tá? Aí eu coloquei antes disso, né, uma parte em cima, falando sobre o Kyosho, né, Jodo Shinshu no Kyosho, né? 皆さんのお寺とか仏教会にもね、この額があると思いますね。こちらの2つのね、下がり富士のマークになっているちょっと橙色の字がありますね。この額、そしてこちらの日本語の方の額がね、2つに分かれてますけれど、これが教章なんですね。で、教章というのはその浄土真宗という教えはこのような大切なものを持ってますよというね、旗印になるものなんですね。浄土真宗は何であるかということを明らかにするものなんですね。これはですね、皆さんこれを読んでいただいて分かるかと思いますけど、一番初めに作られたこの教書を作られたのは、こちらのですね、この落語、ね、お写真をこうして拝見させていただきますと、私の左側のお写真が、これが23代目のご門主様なんです、ね、これ大谷光章というご門主様なんですね。ご夫妻ですけれど、その次の写真が今の前門主になりますね。前ご門主様になられる大谷光信ご門主様ですね。で、こちらの額に書いてあるのが大谷光順という今の25代目のご門主の書かれたことなんですね。だからつまりこれ3代にわたってこう写真が2代の写真がありまして、こちらに書かれた現代の25代目のご門主の、ね、直筆の言葉があるわけなんですね。で、こちらのですね23代目のご門主様が一番初めにこの教章というものを書かれたわけなんです。で、それは、今からですねもう、40年以上前ですね。もう40年どころかね前ですけど、親鸞上人の800年のご誕生日、そして立教改修750年といいまして、つまり浄土真宗が開かれて750年経ちましたよという時の法要ですね。特別な法要が日本で開催された時に、言収された時に、その当時の23代目のご門主様がですね、この本願寺また浄土真宗という教えはこのような大切な教えなんですよということを明らかにする、その浄土真宗の教書、私の宗教というのを出されたわけなんですね。そしてそれをですね、今までこのご門主をはじめ、また僧侶、そして門徒がですね、浄土真宗というのはこのような教えなんですよということをみんな少しずつと、ね、自分たちの心の中に収めていくように進められてきたわけなんです。で、それがですね、今から7年前ですかね、2008年にこの24代目のご門主様がですね、ちょうど立教改修記念法要の時にですね、御満座のお勤めの時に新しくですね、この教章というものを制定されたわけなんです。新しく定められた。で、そこには同じね、浄土真宗の教章というものなんですけれど、今度は私の歩む道というように書かれたんですね。で、それはなぜかと言いますと、だんだん40年とか少し時代が過ぎますと、やっぱり物事が社会が変わっているとね。だからその社会に少しでも対応できるね、
応じていけるような教えでなければならないということで、そのような代わり、ね、そのような、訂正がされたわけなんですね。それによって今度は、私たちがずっとですね、例えばこちらの、額にあるように、これから私たちはこのように本願寺の浄土真宗の教えというのはこういうものですよということをみんなに進めていくようにさせていただいているわけなんですné. Então aqui na frente nós temos, né, as fotos, né, do 23º patriarca, né, que é esse primeiro quadro aqui é o casal, depois o 24º, né, que é o filho do casal, então o 24º patriarca. E aqui na frente, né, no centro, nós temos a escrita, né, do 25º patriarca, que é o atual patriarca da nossa escola de Oroshinshu, né? E esse Kyosho, que seria o essencial, a essência, né, do Shinbudismo da Terra Pura, do ensinamento da Terra Pura, na verdade, inicialmente foi escrito, né, e foi transmitido pelo 23º patriarca, na ocasião, né, um pouquinho antes da realização de 800 anos de nascimento de Shinran Shonin e 750 anos de fundação da escola de Oroshinshu, né? Então, na ocasião, ele escreveu então esse Kyosho, né, que é a essência do Jodo Shinshu, e foi compartilhado, foi transmitido para todos os adeptos, seja monge ou leigos, né, dentro da nossa comunidade, para que todos recebêssemos o ensinamento, o essencial, o que é fundamental desse ensinamento, né? Só que aí, um pouquinho mais recentemente, né, faz uns 7 anos atrás, que em 2008, o nosso 24º patriarca, no ofício, né, de comemoração então, da fundação da escola de Oroshinshu, ele leu uma carta, e nessa carta redigiu, né, um novo, assim, esse novo texto, né, da essência de Oroshinshu, né, com algumas modificações então, em termos de conteúdo. Por quê? Porque passado mais de 40 anos, né, a realidade da sociedade vai se transformando, né? Então, tem que haver modificação, assim, não do ensinamento em si, mas de como é o ensinamento ser transmitido, né, para gerações futuras e tal, e de uma forma que as palavras, como foram escritas e tal, fossem mais de fácil entendimento, né? Então, ele fez essa inovação, né, essa reforma, apresentando, então, esse novo Kyosho, que seria então a essência do Jodo Shinshu, né? Aí, no panfleto de hoje, né, de vocês, nas páginas em Nihongo, na página 5, né, Nihongo wa 5 peiji o hiraite moraimashita ra, Jodo Shinshu no Kyosho, そしてem português, na página 6, né? Na verdade, eu estou achando um pouquinho diferente, né? Porque, quer dizer, o conteúdo em si não, mas o título aqui na frente, né, tá, o essencial do Shinbudismo da Terra Pura. E aqui nesse livro de ofício que nós confeccionamos por último, na verdade está como a essência do Shinbudismo da Terra Pura, né? Então, eu não sei o que aconteceu de ser a versão antiga, talvez, né? Que foi colocada aqui, né? Mas praticamente não tem muita diferença, então eu tenho que ver se está tudo certinho, mas na hora que foi confeccionado então esse panfleto, né, houve talvez, né, o fato de não ter verificado, né, a tradução a mais atual das traduções, mas assim, em termos de conteúdo, vocês podem ver então que isso aqui seria a essência, né, do ensinamento do Jodo Shinshu, da escola de Jodo Shinshu, que está escrito, né, aqui nesse texto, né? E hoje, então, o tema, né, da minha palestra, né, é referente, então, à questão do nome, né, que é o nome do ensinamento. Porque aqui na terceira linha, né, vocês podem encontrar o nome da escola. No primeiro, está escrito só nome, né, em português, no caso, na página 6, está escrito somente nome. Só que seria o nome do ensinamento, desculpe, né, o nome do ensinamento. Então, o que é o nome do ensinamento? Não é uma escola, né? É claro que é o ensinamento que faz com que
a escola também tenha o mesmo nome, mas o que é o ensinamento? É o caminho que a gente está seguindo, né? É os princípios, né, que foram transmitidos primeiramente, claro, pelo Buda Shakyamuni, depois passado, né, da Índia para a China, para o Japão, compartilhados pelos grandes mestres, chegou até o Shinran Shonin, né? Aí o Shinran Shonin, então, recebendo esse ensinamento do Nembutsu através do seu mestre Honen, ele disse assim: Jodo Shinshu é o caminho que o meu mestre está me transmitindo, né? Só que aí depois da morte dele, né, passado muitos anos depois da morte, os tataranetos dele que conseguiram verificar essa palavra Jodo Shinshu e foi constituída então uma nova escola budista, né? Então, o próprio Shinran Shonin mesmo, ele nunca disse, né, e nunca se manifestou como sendo o fundador dessa escola, né? Então, isso é uma coisa muito importante, porque apesar de ele nunca ter feito isso, a gente o venera, a gente o respeita como sendo o fundador dessa escola. Então, isso é uma coisa extraordinária, né? Porque, comumente, qualquer religião, qualquer empresa, qualquer lugar tem um fundador, né? Só deixa eu... どの宗教にしてもね、大抵、またどの、ね、会社とかにしてもですね、そういう、グループであるか一人であるかね、それは別として、やっぱり発起人とか、ね、その教えを進められたとされる、ね、方が名前があるわけなんですね。例えて言いますとね、宗教にしましたらキリスト教とかになりますと、これはイエス・キリスト様ね。そうでしょ？違います？知らないね。だから必ずですね、宗教とか宗派っていうのはそのね、私がこういう教えを、ね、進めていますという方がおられるんですね。でも浄土真宗の場合は違うんですね。ここは面白いんですね。親鸞上人は私は浄土真宗を開いているから私についてきてくださいと言われなかった。それなのにね、お亡くなりになられてね、ご往生なさってずっと後に浄土真宗というような、ね、名前の宗派が親鸞上人が開かれたというようになったんですね。それだけ素晴らしいですね。それを私たちはこうしてその見教えをいただいているわけなんですね。ありがたいものですね。それを私たちはこうして研修会を通してこういうね、素晴らしい教えに私は恵まれたんだなと喜ばさせていただくご縁を、ね、いただいていることではなかろうかと思いますね。Então, nós estamos aqui hoje, né, participando nesse seminário, tendo a chance de ouvir, né, esse esclarecimento de que o Shinran Shonin, apesar de nunca ter dito que ele estaria fundando uma escola budista, né, simplesmente dizendo que o seu mestre, quem estava transmitindo o ensinamento verdadeiro, no entanto, depois do seu passamento, né, de deixar essa existência, muitos anos depois, é que surgiu essa escola, né, como sendo Jodo Shinshu, e tendo, né, o respeito de considerar como fundador o Shinran Shonin. Porque qualquer outra religiosidade, qualquer outra, né, empresa que seja do mundo que a gente vive, sempre tem algum fundador, né? Mas o Jodo Shinshu não foi assim, né? Apesar de Shinran Shonin jamais falar que ele era fundador de escola alguma, a gente o considera como sendo fundador. Então é uma coisa extraordinária, né? A gente está tendo a chance de encontrar com um ensinamento tão extraordinário como esse, né? Então, que sirva, né, de exemplo para a gente seguir também o caminho. Eu acho que com isso fica muito bem claro, né? Porque a nossa vida a gente tem que entender que é assim, né? É claro que a gente gostaria que as nossas ações, as coisas que a gente faz, seja respeitado por outros, né? Os outros reclamem, essa pessoa foi maravilhosa, essa pessoa foi extraordinária e tal. Mas se a gente não faz nada, né, que seja assim considerado, mas não que a gente espere isso, né? Então, o que Shinran Shonin fez foi isso, né? Ele não estava esperando nada disso. Muito pelo contrário, ele sempre seguiu o caminho correto, sem querer demonstrar isso para os outros. No entanto, como ele seguiu o caminho correto, aqueles que viram, né, que seguiram o seu ensinamento, é que entenderam que realmente esse é o caminho correto, né? Então isso deve ser um exemplo para a gente seguir, né? E hoje em dia, né, todo mundo quer ser famoso, né?
né? Quer dizer, não é hoje em dia, quer dizer, a natureza do ser humano é assim, né? A gente quer ser famoso, quer ser conhecido, quer ser respeitado. Mas será que no nosso dia a dia o que a gente está fazendo realmente é algo que merece grande respeito, né? Então temos que ver tudo isso, né? Então, que o caminho que o Shinran Shonin trilhou seja um exemplo para a nossa vida, né? Isso é uma coisa muito importante, porque nós o veneramos, né? Respeitamos como sendo o fundador dessa escola, porque realmente ele deixou esclarecido, né, esse ensinamento para nós que estamos aqui hoje, né? では皆さんね、こうしてお念仏の見教えを聞かせていただく、ね、浄土真宗という宗教宗派、ね、の見教えをいただいているというのは、親鸞上人が、ね、その見教えを明らかにされた、そうなんですね。明らかにされたんですけど、それでも自分がこの宗教を作りました、開きましたとは言っておられないんですね。そのようにね、人の前でこうして自分はこのようなことをしましたよとは言わなくても、本当のことをされたらね、それが残るんですね。そのように私たちもなっていかなければならない、ね、だから親鸞上人の御跡をしたい、ね、その人生をできるだけそのように送らせていただく。先ほどもね、皆さんこちらの前で仏教婦人会綱領というのを読んでいただきましたね。そうでしょ。で、親鸞上人の御跡をしたいというような言い方をされました。そういうことなんですね。私たちの人生の上において、ね、本当に素晴らしい、ね、人生を歩まれた人たちの、ね、その御跡をしたを、ね、少しでもそのように努めさせていただくということが大切なんですね。だからそれをさせていただきますと、この自分の子供孫もね、それをずっと見てそのようについていくようになるんです。でも今の世の中ね、だんだん難しくなってきているというのはなぜかというとね、それはもう人間であるからにはそれ仕方がないと言われてもそうなんでしょうけれどもね、お互いにしてきれいなことは言うんです。誰でもね、立派なことは誰でも言うんです。でも行いがそのように伴わないんですね。だから口で言うこととやってることが反対なんです。そうするととんでもないね。でそれを見た人は、あの方は立派なことは言うけど行いはね、全然ダメだなとこうなってしまう。その矛盾というものが出てくるからね。だから立派なことを言われてもその人の後はついていけなくなっちゃうね。それが今の世の中、ますますそのようになってしまうné? Então nós estamos vivendo hoje, principalmente, né, nessa era, cada vez mais a situação, né, em que a gente, né, todo mundo fala coisas bonitas, tem que fazer assim, tem que fazer assado, né, tem que melhorar, tem que pensar nos outros e tal. Falar é fácil, falar coisa bonita, mas será que a nossa ação no dia a dia está demonstrando tanto que a gente fala? Né? Essa que é a questão, né, que a gente é um ser, infelizmente, é contraditório, né? Fala coisas bonitas, né? Até entende intelectualmente o que tem que ser feito corretamente, mas, infelizmente, a nossa ação não acompanha as nossas falas, né? Então, quando entra nessa contradição, quem está olhando, aquela pessoa falou coisa bonita, mas e a sua ação? Totalmente diferente, totalmente oposto. Aí ninguém vai seguir essa pessoa, né? Infelizmente, nós estamos nessa situação. Cada vez mais, né? Então, assim como fez Shinran Shonin, né, de sempre, né, louvar o Buda, né, seguir o ensinamento do seu mestre, a gente que está recebendo o ensinamento do Shinran Shonin como o mestre fundador dessa escola, a gente deve então seguir, né, os passos, assim como fez o Shinran Shonin, né? A gente deve tentar fazer isso. É uma coisa muito importante, né? Mas hoje aqui, então, estamos tendo, né, essa possibilidade de nos reunirmos e ouvir um pouquinho, né, dessa oportunidade desse seminário, um pouquinho do que foi, né, o ensinamento que o Shinran Shonin esclareceu e que os nossos patriarcas, né, estão preocupados com a realidade dessa comunidade durante os anos, né, seguiram, deixaram, né, o que tem que ser guardado dentro do nosso coração como sendo a coisa mais importante do Jodo Shinshu. E claro, né, o ensinamento do Shinran Shonin, o ensinamento do budismo, que existia há séculos, há milênios, não dá para a gente guardar tudo, né? Então um pouquinho, né, a coisa mais importante, a gente tem que procurar deixar guardado.
Então, para isso que existem esses kyosho, né? A essência do que é o ensinamento, do que é essa escola de Jodo Shinshu, né? Então, quando os senhores forem, né, para os seus templos, seus bukyokais, assim, observando, né, sempre aquela gravura, né, que está assim, do kyosho, né, do ensinamento, é sempre bom, né, dar uma olhada assim, sempre está relendo, né? Porque coisa importante, coisa certa, a gente pode receber quantas vezes que for, batendo na mesma tecla, várias vezes. É difícil a gente aprender, né? Coisa errada, não precisa nem ensinar que a gente aprende. Não é verdade? Só deixou? Né? いいこと、正しいことはね、どれだけお父さん、お母さん、おじいさん、おばあさんね、先生方、またね、人なる人たちが私たちにね、どれだけ伝えてくださって、教えてくださっても、なかなか我々の身につかないね。でも悪いことをね、教えなくてもいいことはもうすぐ分かってしまう。すぐ覚えてしまう。ね、我々人間というのはそんなもんです。ね、情けないことでございますけど、実際そうなんですね。だから教え、ね、正しい教え、本当の真実の教えを聞いて聞いて聞いて聞いて聞いて聞き抜いていかなければならない。だから浄土真宗は弔問に極まるとね、言われたのはそこなんですね。これが大切なことなんですよ。ね、仏様の教えをずっと聞かせていただきましょう。それを教えておいてくださるのがこの教章なんですね。でまあ、ちょっとね、まあ、それは教章ですから全部言ってもいいんですけれど、まあ、今回は襲名ということに一応ね、ここで収めてお話しするということにはなってるんですけどね、ちょっとね、その中でですね、襲名が中心なんですけど、この浄土真宗の教章の中にですね、この、生活というところをちょっと皆さんね、見ていただきますと、大切なことがこう出てくるんです。皆さんのパジナ5ね、日本語はパジナ5、ポルトゲーズはパジナ6ですね。então、生活というのは、ポルトゲーズで言ったら、ビダコチジアンね。親鸞上人の教えに導かれて、阿弥陀如来の御心を聞き、念仏を唱えつつ、常に我が身を振り返り、残儀と寛儀のうちに、現世祈祷などに頼ることなく、ご恩放射の生活を送る。これが我々浄土真宗のお念仏の御教えを聞かせていただき、またお念仏をさせていただく、ね、お念仏の行者、信者の歩む道ですよということを言ってるんですね。Aqui na vida cotidiana dos praticantes do Nenbutsu, guiado pelos ensinamentos de Shinran Shonin, vivencio o Nenbutsu, refletindo sempre sobre minha própria conduta, na tristeza dos meus erros, sinto a alegria em atender ao chamado compassivo do Buda Amida, que é o Tathagata Amida. Assim, levo uma vida de gratidão e retribuição pelas benevolências recebidas, sem recorrer às súplicas, né? Está traduzido dessa forma. Essa aqui acho que é uma tradução antiga, né? Então, mas que seja, né? A questão aqui importante, né, é que o Jodo Shinshu, né, a gente não fica, né, nessa questão de que está fazendo prece, oração para pedir alguma coisa ao Buda, né, a um ser superior, né? E sim, é uma vida de retribuição, de gratidão, porque no momento que a gente ouve o ensinamento, recebe o esclarecimento de que estamos sempre na posição de quem está recebendo as coisas primeiro. Então, de todas as benevolências, todas as dádivas que a gente recebe, que a gente deveria estar agradecendo, que a gente não consegue, então até mesmo a ação de agradecimento é proporcionada pelo Buda nesse Namo Amida Butsu. Então a gente recita o Nenbutsu, uma vivência de retribuição de gratidão, né? Agora, 我々浄土真宗ではね、病気になったからお金が欲しいからね、こうして神様や仏様にお願いするとかね、そういうことではないんですよ、ね、どんな時においても南無阿弥陀仏とね、ご恩放射の日暮らしをさせていただくんですよと、こう言われている、ね、これが浄土真宗の御教えですよとこう言われているね。でまあそういうことについてですね、この前ちょっとね、こうして聞かせていただいたお話があったんですね。つまり迷信ですね。我々
そして浄土真宗では迷信には頼らない、ね、いうことです、ね、日本はですね数字とかにもこうしていろいろ迷信があるんです、ね、この数字皆さん知ってますか？死ですね、普通日本語で言ったら4とも言いますけど、これ死と言いますね。でまたこの数字は何ぼですかね？9とも言いますけど9とも言いますでしょ、ね、そうするとね、死とか9というのはね、日本では嫌われる数字なんだそうですね。なぜかというとね、漢字に書きますとこれ漢字でね、数字はね、ヌメロはこれ C とか9と読みますけど、今度は発音が同じでね、漢字を変えますとこれも C ですよね。これも9なんですね。だけど意味は全然違いますね。これはヌメロ4、ヌメロ9ね。こっちの、ね、essa escrita, essa representação do ideograma kanji, a pronúncia é igual shi e ku também, né? Só que o significado da palavra é totalmente diferente. これはsignifica o quê? Morte. Shi というのはmorteですね。そしてくというのは苦しみ、sofrimento ということなんですね。だからね、病院とかではね、よくあるんだそうですね。C とか9というその数字のお部屋がないんだそうです、ね、もしそのお部屋にヌメロ4のお部屋に入ったら死んでしまうからね、大変なことがもう出てこれない、ね、もし9の部屋、ね、ヌメロ9の部屋に入ったらもっと苦しんでしまう、ね、病気が良くなるんじゃなくてもっと治らなくてもっと苦しむ、誰でも嫌ですでしょ。だからヌメロ4とヌメロ9のクワートがないんだそうですね。ねえ、そのようにですね、迷信というものがあるわけなんです。で、ある時ですね、あるお坊さんがね、だからこういう数字はそういう病室とかそういうものだけでなくてね、車のプレートですね、プラッカにもヌメロ4とかヌメロ9もあんまり入れないんだそうですね。みんなそういう数字は嫌なんだそうです。だけどある時ね、あるお坊さんが街歩いてましたね。車がバーッと前に来たというんですね。で、だけど車止まりましたので、見ましたらね、プラッカにね、CCCC って4つ、パッと C がついてたんですね。4444って4つ4がついてたんですね。はあ、この人はね、その迷信にも何も頼らない素晴らしい人だろうなと思ったらね、その車がスーッと通ったらね、霊柩車だったというね。Então diz que lá no Japão tinha um monge, né? Estava atravessando a rua, diz que veio o carro assim de frente, aí ele viu a placa assim, né? Estava 4 números 4, XXX, né? Porque no Japão, como o pessoal não gosta do número 4, diz que nem na placa dificilmente tem 4, né? Aí um monge pensou assim, nossa, essa pessoa deve ser uma pessoa, né? Que não pensa nessa questão de, assim, superstição, essa questão, né? De ficar preso a essa ideia da superstição. Só que quando viu que o carro passou, era carro da funerária. そういうお話を聞かせていただいたことがありましたね。つまりね、我々人間というものは、ね、本当にどっちかというと迷信とかね、即心の方に走りやすいんですね。そういう私たちに仏様の方からね、阿弥陀様の方から間違いなく間違いだらけのものを仏にすると誓っておってくださる働きがあるんですよと教えてくださったのが親鸞上人のお念仏の教えの要なんですね。それを私たちはこうしてね、研修会、ご法要、ご法事を通して味わ
させていただくようになるわけなんですné. Então, quer dizer, a gente, né, infelizmente, é fácil de a gente, né, o nosso sentimento, a nossa mente, o nosso coração, né, ficar se movendo para lá, para cá, porque alguém falou assim, porque alguém falou assado, né, ficar preocupado com essa questão de superstições, né, vários tipos de superstição, mas por justamente a gente ser esse ser tão falível, tão pequeno, tão ignorante que somos, que nem percebe que é assim, o Shinran Shonin esclareceu, né, esse ensinamento pregado, esclarecido pelo mestre Honen, foi esclarecido pelo Buda Shakyamuni há mais de 2.500, 600 anos atrás na Índia, né? O que é a verdade? Que existe a ação do Buda Amida sobre cada um de nós para fazer com que esse ser limitado, esse ser ignorante venha se tornar Buda também. Porque se não houver essa ação do Buda, realmente a gente só vai sofrendo, só vai mergulhando no mundo de sofrimento. Então existe a ação do Buda Amida, né, que fala assim, pode deixar que eu vou fazer com que você venha se tornar Buda também. O Shinran Shonin recebeu esse ensinamento do mestre Honen e disse, isso é Jodo Shinshu, é o único, autêntico, verdadeiro caminho que eu tenho para nascer na Terra pura, que esse meu mestre está me transmitindo, né? E ele, então, confiando nessas palavras, nesse ensinamento, seguiu toda a sua vida, então, seguindo o seu mestre, o seu ensinamento, né? E deixou para nós, então, esse ensinamento que é Jodo Shinshu, não como uma escola que ele fundou, e sim como o ensinamento verdadeiro que o seu mestre estava ali transmitindo. Então nós o recebemos, né, como sendo um ensinamento e também uma escola fundada pelo mestre Shinran. Mas, claro que esse ensinamento foi esclarecido pelo mestre Honen, por sua vez recebeu, né, dos outros grandes mestres, que, na verdade, no início de tudo, foi esclarecido pelo Buda Shakyamuni, há mais de 2.500, 600 anos atrás, na Índia, né, quando ele atingiu a iluminação e compreendeu a verdade, né, do que é esse mundo, esse ser que nós somos, e a ação do Buda Amida que está acontecendo sobre cada um de nós, dentro desse chamado Namo Amida Butsu, né. そのように、ナモアミダ仏の見教えの働き、ね、阿弥陀様の働きをしっかりと受け止めてね、私たちの人生を、ね、力強く歩まさせていただく、ね、縁によってどういうことになっていくかわからない、今こうしてお話を聞かせていただいている見教えに出会わさせていただいてますと、あ、そうだな、そうだな、ね、そういう迷信に走ってもダメだなということが分かっても、いざ自分がね、何か病気になったり、何か困ったことになったら、どっちに走るかわからないのが私たちなんですね。そのような私たちであるからこそ、心配するなよ、ね、お念仏の働きが必ず私たち一人一人を包み込んで仏にしてくださる、ね、誓ってやってくださるんですね。どうかね、そのお念仏に出会わさせていただいた喜び、それを自分たち一人一人がこうして本当に味わわさせていただき、でそれを少しでも他の人たちにも分かち合っていく、ね、伝えていくということをさせていただくのが我々の人生において大切なことではなかろうかと思いますね。どうかね、皆さん今日こうして大切なご法縁に合わさせていただいて、ね、ご縁に合わさせていただいて、これは、ね、今日の研修会ですからね、皆さんわからないこととか疑問とかがあればね、こうして勉強会の時にちょっとここは分かりませんでした、ね、あとね、またこのお昼の時間にはちょっと話し合いがありますね。ちょっとしたね、決められたこともありますけれど、でももし分からないことがありましたらね、こうして聞いてください、ね、せっかくの勉強会です。誰も初めから分かっているという人はいません、ね、また中にはこんなことを聞いたらみんなが笑っちゃうだろう、ね、恥ずかしいなと思われる人もあるかもしれません、ね、でも自分が疑問に思っていることを他の人も疑問に思っているかもしれない、ね、だから分からないことは聞くべきです。聞いて明らかにしてもらう、ね、これが大切なことなんです。蓮如上人様はね、これね、皆さんのね、左側の、ね、500年前のご門主様でございますね。蓮如上人は聞きなさい、聞きなさいとこう言われた。でも日本語というのはね、
面白いんです、ね、聞くという言葉、その意味はね、皆さんが今ごしてもらっているように、私がお話ししていることを耳を傾けて聞いてください。それももちろん聞くことです、ね、でも、はい、聞きました。でも聞いても、このことが分かりませんでしたという時の疑問が湧いた時に、生じた時に何をしますか？言葉を変えたら尋ねると言いますけどね。でも聞くとも言いますでしょ。もし分からなかったら聞いてください、ね、つまり聞くという言葉は、ね、動詞は2つの意味があるんですね。自分がお話を聞く、何かから何か言ってもらったことを聞くというのと、自分が聞いても分からなかったらまた尋ねることを聞くとも言うんですね。だから霊魚商人が聞きなさい聞きなさいと言ったのは、ただ聞くことだけじゃなかったんですね。本当はね、聞いていっても、もし分からなかったら聞かなければならない、尋ねなければならない。その疑問を持っていたらいけませんよ、ね、だから昔の人のことわざにこういう言葉があるでしょ、ね、聞くことは一時の恥だけど、聞かないのは一生の恥だとね、昔の人は偉いですね。確かなんです、ね、そうでしょ。その時に恥ずかしいな、こんなこと聞いてみんな笑おうかなと思ってもね、それを聞いて明らかになったら、もうずっと私の人生はそれについてはもう明らかになってるはずなんですね。でもそれを疑問をね、ずっと持っていたら、人生終わるまでその疑問は持っていってしまうわけなんです、ね、だから分からない時は聞かなければならない、né? Então, nem o Shonin, né, ele falou assim, para ouvir, só que no Nihongo a palavra ouvir, que é kiku, tem dois significados, né? Além de ouvir, tem também o significado de perguntar. Então, ouça, né, para ouvir, só que se a gente ouve e não entende, tem que perguntar a dúvida. Então, nem o Shonin falou que kinasai, não no sentido só de ouvir. Claro que ouvir é a coisa mais importante inicialmente, né? Só que você ouve, você não entende o que está sendo dito, então pergunta, né? Para tirar a dúvida. Que existe então o velho ditado japonês, né? Que fala assim, se você pergunta, né, o momento de você perguntar, talvez você passe por um momento assim de vergonha, né? Então, é um momento só de vergonha, daquele momento só. Mas se você não pergunta e leva essa dúvida para o resto da vida, então isso fica para você para o resto da vida, né? Então fala assim que a vergonha é momentânea quando você pergunta, mas se você não pergunta, essa vergonha você leva para o resto da sua vida, né? E realmente é assim mesmo, né? Na nossa vida, a gente tem que valorizar as coisas, e principalmente as coisas corretas. Então, se a gente ouve o ensinamento e não entende, tem que perguntar, eu ouvi, mas eu não entendi isso. Pode esclarecer melhor? Pode falar melhor sobre isso, né? Tem que perguntar. Então hoje à tarde, né, ainda temos um pouquinho de horário, que vai ter a respeito dessa questão de debate, de discussão, a respeito do que foi abordado hoje. Mas mesmo que não seja o tema de hoje, se alguma coisa do seu dia a dia, né, se tiver alguma dúvida, gostaria que esclarecesse. É claro que a gente, monge, também não é que a gente sabe tudo, mas alguma dúvida que você tiver ao nosso alcance responder, a gente gostaria que fizesse isso, né? Então, hoje à tarde, né, principalmente no horário que temos a respeito então, de Hanashiai, que é a parte que a gente vai fazer discussão, né, a respeito do ensinamento e também perguntas e respostas, eu gostaria que, se tiverem dúvidas, né, que não tivesse esse acanhamento, essa vergonha, e expusesse, né, essa dúvida, para que a gente pudesse, se possível, tirar essas dúvidas também, né? はい、時間はね、過ぎるばかりです。我々の人生、命もね、あっという間に終わりますよ、ね、だから今いただいている命を本当に大切にしなければならない、ね、今日こうして集まらさせていただいて、ね、研修会のご縁に合わさせていただいた、ね、浄土真宗という見教え、浄土真宗というこの宗派に私は、ね、この教えに従ってこの人生を大切に歩まさせていただいているということをね、少しでも深く味わわさせていただくためのね、研修会をこうして今年と来年にかけてですね、このテーマは、つながりというテーマですね。で、仏法の研修会とかまた仏法大会とかは、ね、このテーマと
そしてスローガンは親子と一緒にお念仏と、ね、いうスローガンになっています、ね、だから今日は皆さんは、ね、この研修会にはもしかしたら中にはご夫妻でね来られた人もあるかもしれない。でも今度の大会の時にはね、できたらじゃあ自分の子供もね一緒に参加してもらいたいなという気持ちがあるだったら、そのようにね呼びかけをしてもらおうとかね、少しでもそういう気持ちをね持っていただきたいということで、こういうテーマスローガンが掲げられているわけなんです。それは確かにね、いろいろな縁によっていろいろな都合によってどんなに気持ちがあってもできないこともありますね。だから世の中、ね、人生というのは苦難にとお釈迦様が言われたの。難しいんですよ、思うようにいかないんですよと言われたんですね。でもそういう中において私たちが今お念仏に出会わさせていただいている、ね、その喜びをしっかりと受け止めさせていただいてね、そして次の世代の人たちも周りの人たちにも少しでも一緒に喜んでいただきたいなという気持ちになるときに、それを少しでも伝えていく、ね、分かち合っていくようにさせていただくということが大切になってくるのではなかろうかと思いますね。そういうことでですね、小さなレジュメをここに書きまして皆さんにお届けしたことでございますけれど、これを読んでいただいたら少しはですね、親鸞上人は決して浄土真宗という一派をね、一宗を立てたのではなくて、そうではなかったね。お念仏というのはこの私が必ずお浄土に生まれることのできる真実の教えだったということをね、教えだったというか教えなんだということをね、しっかりと受け止めさせていただきたいと思うことでございますね。はい, então hoje nós estamos aqui participando, né, neste seminário, e como vocês podem ver aqui na capa, embora infelizmente não esteja escrito em português, né, mas o tema desse ano, né, na verdade para o biênio 2015-2016, para toda a comunidade, né, na missão sul-americana, é Tsunagari, que a gente traduziu como interligação, né. E no caso do grupo das senhoras, né, da Liga das Senhoras, o slogan, né, que é válido tanto para os seminários como o congresso, né, todas as atividades da Liga das Senhoras, é Oya Koto Ishoni Onenbutsu, né, então juntos, né, os pais e filhos, né, recitar o Onenbutsu, praticar o Onenbutsu, né, seria mais ou menos a tradução livre, né. Então, isso significa o quê? Né, que esse ensinamento não fique guardado só para você próprio, né? Mas seja compartilhado com seus familiares, as pessoas ao seu lado, né? Sua proximidade, que juntos a gente possa, né, realmente vivenciar uma vida de gratidão, né? Isso que é a sugestão, né, desse tema e do slogan desse ano, né? Então a gente espera que cada vez mais nós possamos, né, tendo, por exemplo, nesse pequeno resumo que eu passei, eu espero que isso fique claro, né, que o ensinamento de Odo Shinshu jamais foi, né, o Shinran Shonin, né, que considerou como sendo uma escola budista, né, e sim simplesmente um ensinamento que é o verdadeiro, o único, autêntico caminho para o nascimento na Terra pura. Então nós que estamos recebendo esse ensinamento, também tenhamos isso em mente, né, que esse ensinamento que eu estou seguindo é o que vai dar a minha salvação, o meu nascimento na Terra pura, principalmente quando a gente deixar essa existência, né? E tendo isso então sempre guardado dentro do nosso coração, se a gente sente feliz, né, se a gente sente uma alegria encontrando com esse ensinamento, que possa ser compartilhado com o maior número de pessoas possível, a começar então pelo menos com as pessoas que estão ao nosso redor, né? São as pessoas mais próximas, os nossos pais, nossos irmãos, nossos esposa, filho, né, que talvez esteja mais próximo dentro desse vínculo que a gente tem de família, né, nessa vida terrena que estamos aqui podendo viver, né. Então hoje, falando um pouco sobre a essência do Jodo Shinshu, que fala sobre esse tema, né, esse nome da escola budista, Jodo Shinshu, que na verdade é o nome do ensinamento de Jodo Shinshu, que o Shinran Shonin deixou esclarecido através do seu mestre Honen. A gente está recebendo aqui, nessa oportunidade desse seminário, esse esclarecimento. Espero que isso tenha ficado um pouquinho claro, né? Mas se de repente tiverem dúvidas no horário da tarde, gostaria que essas dúvidas fossem apresentadas para que a gente possa tentar esclarecer mais, né?
Eu gostaria de agradecer a atenção de todos e encerrar aqui a parte da minha explanação,ね。はい、それでは、本日の、教書ついてまた襲名浄土真宗についての、お話をこの辺で終わらせていただきたいと思うことでございます。もう確か食事の方もねそろそろ用意ができてきたと思いますので、そのようにさせていただきたいと思います。どうもありがとうございました。Muito obrigado pela atenção de todos. 先生ありがとうございました。これからアンモスです。どうぞごゆっくり召し上がってください。午後からこの講義は1時からです。その時間までには自分の席に戻ってください。ちょっとお伺いしますけれど、物販から来られた人おられます？いやね、オズワルドクルース何名来ておられます？2名。女の方が2名ね、オズワルドクルース。はい。ルッシェーでは何名来ております？先生1人だけ？ルッシェーで1人ね。あ、そうですか。はいはいはい。アナマンチンナは5名。男と女、男が何名、女が。あ、男が1人。はい。はい。バカヤン語は分かってます。ドラセーナは15名ね。男が4人。はい。ただ11名ね、女。トゥッピーは5名。女ばかりですか？あ、1人男で4人。はい。フロリダは4名。女ばかりですか？女ばかりですね。はい、わかりました。はい、ありがとうございました。はい。